Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos de volta com a MTV Debate. Estamos aqui num papo seríssimo sobre videogame, que nasceu nos anos 60, chegou no Brasil uns 10 anos depois. Começou fliperama, aquela onda toda. Bom, nós estamos aqui com o Lucas e com o Deco, que eles fizeram uma matéria sobre o negócio aí da parada dos videogames. Nós vamos ver agora para depois filosofarmos em relação à parada. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Hoje o dia tá ruim, tá chovendo, não tá legal pra praticar esportes, mas a gente vai mostrar que dá pra você praticar esportes com um novo jeito de se jogar videogame. Indoor, com o novo controle Kinect. Que é um sucesso, inclusive o meu avatar particular vai mostrar como funciona. Vamos lá, galera! Uou! What are the features of this game? So Deca Sports Freedom from Hudson has 10 games that you can play with your full body without any controllers. Can you play it naked? You can, but I don't, maybe by yourself, I don't think your friends would enjoy. You don't need a joystick. No part of the game has It's like Chuck Norris, your fist is the weapon. Yes, almost. Can we play against you? Multiplayer. We can play 2 players at the same time. And then our game will have online multiplayer, so you can play with up to 4 people online. People all around the world. All over the world, yes. In Taiwan. Yes. People from Jamaica. Yes. South Africa. Yes, if they have Xbox Germany, there and Germany. they can get the game, yes. Osasco. All right, let's play. Okay. Excellent! Yeah! Agora ele entendeu. Depois de mostrar toda a minha graça e meus movimentos, eu sou a patinação artística. E agora toda essa galera já viu a minha performance e se reuniu para o maior desafio da história. A gente testou o jogo e os movimentos, e como eu sou um fracasso em videogame, inclusive esses que não envolvem controles remotos, nós escalamos o Deco para a disputa contra a Tami, a campeã atual mundial desse tipo de videogame. A gente jogou aqui, conheceu essa nova tecnologia, foi incrível. Eu deveria ter ganho, mas tudo bem. Go and buy Deca Sports Freedom. Agora vai ter que Freedom. Não, você viu a babinha que voa? Chicana, mano! Viva o karaokê da Liberdade, eu quase caí. Incrível, velho, esse 13º festival japonês. A gente deu um rolê de pipa com um tiozinho com um olho de vidro. Mas o mais incrível foi testar um controle que na verdade não existe, é um controle virtual. O Deco defumou a mina no tênis, mas ele perdeu, mas ele ganhou, na minha opinião. Foi sair irado, meu próprio corpo funcionou como um controle. Isso sim é que é tecnologia. Isso Toma é o na futuro! força, cara. This is the future, man! E a agora gente tava vai aqui sair pra ver isso, defumando. A testemunhar. gente viveu isso agora e vai sair a milhão. Demorou? Tamo indo nessa, falou! Bacanérrimo, bacanérrimo. Enquanto estávamos assistindo, observando, atônitos e, assim, embasbacados com a nossa futurologia da paradinha, aqui eu estava com a Juliana, e a Juliana olhando assim, dizendo coisas assim, super preocupada, principalmente com essa coisa do físico, e a gente achando aqui, porra, fazendo um IA, preparo físico sensacional, você discorda? Claro, assim, a pessoa corre um risco absurdo de se lesionar, é uma atividade física Mas descoordenada. o risco é maior, por que é maior o risco ali com o tênis? Não, mas é exatamente o mesmo tipo de gente, assim, eu pratico esporte com orientação, com tudo, eu sou contra essas pessoas que fazem esporte de final de semana porque elas estão fazendo descoordenadas, elas estão correndo um risco grande, elas não sabem se elas têm realmente potencial orgânico para praticar você, então, um esporte. pelo que eu estou percebendo, o mal maior de tudo isso é o personal trainer que não está do lado, seria isso? Não precisa um personal trainer, mas você fazer um exame físico. Se você tem um desgaste físico ali grande, você tem que fazer um exame. Mas geralmente todos esses jogos têm um advertising, tipo assim, vai fazer Me diz quantos vão lá. Falou exatamente a palavra certa. Tem um advertising em inglês, que não é traduzido, nem todo mundo sabe falar inglês, não está na capa do jogo.
Então, quer dizer, Não tem uma não é regulamentação no Quer Brasil. dizer, isso seria uma questão a já coisa que governamental. aconteceu com o meu filho Aí vocês surpresa, acham que isso pô. também Já mudou. retrocede? Está mudando. As empresas estrangeiras estão se conscientizando e oficializando o processo aqui. Então, os jogos vêm com manuais em português, alguns jogos vêm com legendas, tudo escrito em português e falado em português. Às Tem essa vezes. preocupação Existe já, uma né? preocupação de regulamentar todo o processo. Processadas. Não, mesmo Você as conta empresas de colocam, Outra coisa, né? papel, Esses formato. jogos Passa por um- tipo esportes, é a minoria Não, dos jogos. exatamente. Não, a maioria são aqueles jogos que você fica sentado. Né? Tanto Mas que será o que isso índice... não é uma... Tudo bem, agora, mas eu vejo que está evoluindo para uma coisa infinita. Tanto o Kinect mercado quanto- crescente. Exato, quanto o PlayStation Move agora, são feitos basicamente para você se movimentar. Tem uns que você anda quilômetros em Exato. várias paisagens, Tem você corridas. tem mil possibilidades. Eu joguei né? alguns jogos desse Kinect aí do Xbox e foi um problema pra mim que sou um pouco sedentário, assim. Uma partida de 2 minutos acabou comigo, de qualquer Não, esporte. eu fiz o I também, o boliche, o ping-pong. E é isso aí, você vai sofrer mesmo. Boliche, Isso acontece com qualquer um que não tem preparo para as Acho que pelo coisas. menos Tudo esse passa troço por um- tem a vantagem de que você vai cansar, né? Quer dizer, que Você vai parar. Vai ter uma hora que você O vai problema pensar. também na de geração reconhecer anterior o que você videogame ficava como uma lá. coisa que não é marginal. E Isso, que aí, né? tá dentro do mercado, é vendido por preços razoáveis, então você não recorre tanto à pirataria. O manual está em português e tem um disclaimer desse tamanho. Se você tem propensão à epilepsia, não jogue esse jogo por mais de X horas. E tem uma outra coisa também, né? A gente tem que, assim, é um fenômeno tão poderoso economicamente que suplantou já a indústria fonográfica, a indústria cinematográfica. Quer dizer, isso mostra que tem uma procura natural das pessoas que as pessoas não dá meio que não dá para Agora, parar, né? será que a indústria está disposta a dizer exatamente qual é o risco? Quer dizer, que é aquela velha discussão. É aquela discussão que tinha com o cigarro. Quanto tempo os caras levaram para admitir que aquilo fazia mal? Entendeu? E até quando fazia mal? Não estou comparando o videogame com cigarro, assim, no sentido de dizer, nunca que vai chegar o momento de dizer assim, não é seguro em nenhum nível, como no caso do cigarro. Mas é seguro em qual nível, pô? Quer dizer, ela provavelmente já pegou lá gente que passa dias jogando videogame. O meu filho teve uma convulsão jogando algumas horas. Fora isso... Mas isso não pode acontecer com um punheteiro que toca Qualquer outra 30 coisa, punhetas né? e fica... Pô, um cara é maníaco em outras coisas. eu acho que uma E coisa- isso mas não é... aí isso não não é um Mas jogo qual é o que nível tem um seguro monte de de tocar empresas punheta? atrás Eu disso. não sei qual é o nível seguro de jogar videogame. Entendeu? Tudo bem, mas é uma coisa que né? não dá para se controlar muito dentro, tanto uma coisa quanto outra. Mas o controle dos pais é muito importante nesse momento, certeza. somente porque a maioria dos jogos jogados e praticados são jogos rede. liberados para menores de 18 anos. Né? Sim, com certeza. Os grandes jogos mais populares, eles têm um limite de 17 anos. E Então, tem jogos, e os que são proibidos para 17, são muito barra pesadas. Não são, é aí que tá. Não existe nenhum jogo que a gente conhece que foi proibido para menores de 18 Tem um anos. proibidão, como tem o proibidão do funk, tem o proibidão do videogame. Existem os Tem a proibidões, lista mas negra, tem? eles saem do mercado naturalmente, assim. Eles e são são organicamente rejeitados. rejeitados, você acha? São, Counter eles não Strike precisam, não não. é O Não, Counter-Strike não é Counter-Strike caso. não é- Ele foi É, proibido Rayplay. no Brasil por uma Rayplay, questão meio Carmageddon. viajante. Rayplay é um jogo de por causa do estupro, Rayplay, que é um digamos jogo de assim. É um jogo estupro, né? japonês em que o cara é estimulado a abordar garotas no metrô. Mas isso é um fenômeno muito local, menor, muito específico. Da exceção da exceção, como Não é o jogo- Snuff Movie, como é... É, não é um como jogo se comercial. como se a gente fosse falar do instrumento televisão e dissesse, pô, mas tem o Faustão e tem Playboy Movie. De fato, Né? mesma coisa. É um Bom, mas aí veículo com eu as acho duas que coisas, não é tem duas verdade? coisas importantes. Esses jogos que tem esportes e tudo, eu acho que eles trazem pessoas para jogar juntos. Então não isolam o jogador. Acho que isso é aglutinadora, fundamental. né? A maioria dos jogos que você Eles vê, eles são individuais. aglutinados. Isso não é- Mas os não é verdade que o game os outros isola. jogos, eles são virtuais. Então Mas você você- vai estar com pessoas virtuais e não pessoas reais. Não, elas são pessoas, Mas são pessoas você reais. Você se por comunica exemplo, por fone. É um outro tipo de identidade, de identificação. Sim, exatamente. Só Você que não Tem uma o que- turma, tem umas Mas turmas. aí o que Você você joga joga no Descola, você grita com o aí você vai cara, você mata o escolher um cara novo e fala, programa, "Não, aí você escola no colégio a pessoa, porque as pessoas E
Eu acho que, de modo geral, o que a gente enxerga mundo. é que o videogame ele é muito mais aglutinador do que esse pânico leva a crer. Agora, existem as exceções. Só que, eu acho que na maioria dos casos, não é minha área, mas na maioria dos casos a gente vai ver que o contexto geral já era extremamente problemático. Sabe o que eu acho? Que eu posso dar uma opinião, porque eu acho que pode dar uma outra diretriz. Eu acho que essa coisa da socialização é uma coisa relativa assim com o patriotismo. Por exemplo, o garoto pode estar se dissocializando do seu quarteirão e pode estar socializando com um cara do Irã ou um cara do Japão. Que é o que acontece nos são pessoas jogos. que são mais compatíveis. Então, não é uma dissocialização, é um outro tipo, uma ressocialização. O real dele é o quarteirão dele. Não, o real dele é o videogame dele, é a cabeça dele. Esse cara pode morar numa zona de As guerra. habilidades sociais reais. Porque é muito diferente eu ter que lidar com, por exemplo, ter que falar, ou ter que escutar, a ti pessoalmente, do que virtual. Você quer ver São habilidades diferentes que eu tenho que desenvolver. Eu vou fazer uma pergunta para você. Olha só, eu vou fazer uma coisa que eu tive uma ideia, uma experiência pessoal minha. Por exemplo, bullying, né? A pessoa sofre bullying no colégio. Olha só, vou botar um caso aqui. Aí tem uma criança que, é super encarnada no colégio, tá? Aí, de repente, ele começa a jogar videogame, super antissocial, afinal de contas, está levando bullying. Aí tá lá, daqui a pouco ele vira uma fera, vira um Tommy. O cara vira... E a partir desse momento, isso é uma hipótese, né? E a partir desse momento ele começa a se socializar ou se tornar aceito, respeitado por uma habilidade que ele acabou adquirindo. Você não acha isso plausível? Na comunidade... Não, assim, ele está da internet. Mas ele... Não, assim, de repente o cara vira um... Por exemplo, o primo. Vamos supor que ele fosse um pele no colégio, levasse tapa na orelha, não sei o quê. O cara, ninguém sabia que ele tocava Guitar Hero pra caramba. Aí ele vai na China, ganha... Aí quando chega... Socializa aí, né? Aí o cara, valeu. Aí aquele cara que tava dando tapa na orelha já vai, tratar ele de outra maneira. Tá entendendo? Então, esse é um fator também que tem que ser levado em consideração, É que as coisas não devem substituir, né? O cara não tem que jogar só videogame. E a maioria dos casos o cara não joga só videogame, ele joga bola na esquina também. Adoro uma peladinha. Né? A grande sacada quando essa pessoa está tendo dificuldades de falta de habilidades sociais para lidar com esse bullying aqui no colégio e ele passa a se destacar aqui, dificilmente essas pessoas... Ele vai se reagregar. Ele passa a ficar muito mais tempo aqui, passa a ter amigos virtuais e passa a sair desse mundo real e ficar aqui, sim. Tá. Mas o videogame... Mas os amigos virtuais, ele se encontra depois no campeonato com os caras reais. Mas ele passa a ter... Mas aí essa videogame tá virando uma muleta que podia ser outra coisa também. O cara podia começar a ler. Ele perde habilidades, então é aquele cara um pouco... Essa pessoa, tá? Que passa a ficar muito mais no mundo virtual do que no real. Porque, deixa eu entender, tímida, ele vai se recompensar mais nesse mundo virtual. Aí, por exemplo, eu até como exemplo meu próprio, eu era um cara também que passava 10 horas tocando bateria na minha vida. Eu não conseguia, era um pele no colégio, e aí eu falei, vou ficar lá, eu ficava tocando obsessivamente. Mas isso me ajudou a me socializar, não me dificultou, mas porque sabe como é? Você tinha uma banda... Você saiu... Era o teu Não, eu tocava todos os instrumentos. Não, mas você... ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo, você ia tocava outro. Não, fazia playback. Gravava, gravando. Lobão, no seu tempo não havia um videogame. No seu tempo não havia um videogame para você escapar. E o retrato da nossa era é você ter a opção de se escapar pela internet, escapar pelo videogame. Para mim, aquilo ali era a mesma coisa, porque eu abstraía A pessoa passa a ter uma noção de si mesmo melhor no videogame ou na internet, tá? E aqui ela tem uma autoestima muito baixa. Mas espera aí, então, ela abre mão disso. E o contrário, por exemplo, se ele tem uma autoestima muito baixa, e se por acaso, dentro da comunidade virtual dele, ele vai recebendo stroke, vai recebendo, você é um cara legal, isso não vai fortalecer. Ele se foca daí ele fica assim, porque é onde ele tem sucesso. Eu não consigo entender isso. O cara vai fortalecer, ele vai ter confiança no resto da vida dele, você não acha isso? Pode gerar um emprego para ele, por exemplo. Não, o cara não vai se sentir melhor. Alguém vai dizer que ninguém entende ele.
a ter timidez, ele passa a estar inseguro, ele passa a não ter. Mas se ele é um cara que é vitorioso numa área, porque o cara geralmente é inábil, tido como inábil, em todas as áreas. Eu acho que esse é o grande problema. Aí o cara se descobre um gênio numa área, aquilo vai fortalecer a autoestima dele de uma forma ou de outra. E aquilo, com toda certeza, ele vai externar isso para a sociedade. Mas aonde ele não... Porque ele já tem uma autoestima baixa. Isso não vai compensar. Ele vai saber que ele é bom aqui, mas ele vai achar que eu só sou bom na internet. Eu só sou querido. Eu não consigo entender porque eu me coloco muito nesse caso. Você tem uma série de situações novas, de questões de saúde, de questões psicológicas e que não estão sendo abordadas, entendeu? Ele tem um viés cognitivo. Quer dizer, é como se o olhar dele... Ele só consegue, a gente fala de dicotomia. Aqui eu sou bom, aqui eu sou ruim. Então, para que eu vou ficar investindo? Olha, eu vou ter que dar uma pequena interrompida aqui. A gente vai continuar no próximo bloco. Isso aqui está interessante. O ser humano é complexo, né? Mas assim, por exemplo, eu já...